Boa noite a todos. Boa noite. Convido a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração, de maneira que o vosso organismo entre em compasso, no ritmo da espiritualidade amiga, bem-fazeja, bem próspera, bem-quista, que preparou o nosso encontro na noite de hoje com tanto amor e carinho. É uma grande festiva, é um jubileu, quando nos reunimos para estarmos na presença de Jesus Cristo de Nazaré e para sentirmos o Cristo a tocar a nossa alma. É preciso entrar em sintonia com o próprio amor maior. É preciso deixar o mundo lá fora, do lado de fora. É preciso sentir a brisa dos espíritos amigos que voam em vosso redor, que te tocam a alma, sussurram em vosso ouvido: não esmoreça, estamos contigo. Não se aflige, porque a vida, que é a vida verdadeira, é a vida da alma. E que a roupagem carnal que se revestes é apenas mais um instante. E que o dia de hoje fora mais uma página deste livro de sua jornada. Não esmoreça jamais. Porque mesmo que no abismo esteja a tua alma, o Deus nosso Pai, aquele que nos criou com tanto amor, ali também nos ama. E mesmo que em momentos de uma tranquilidade o barco de tua vida esteja, saiba que Deus ali também te ama. E aqui é o qual nos reunimos para criarmos uma ponte em nome de Jesus Cristo que nos conectará ao Criador. É preciso que todos saiamos desta mesma energia, buscando alçar o amor maior. Tocai, ó Pai, cada alma que aqui está. Tocai, Senhor, com teu amor infinito, com tua misericórdia e com toda a energia necessária, desprendida do planeta, para que todos nós mergulhemos neste amor tão singelo, teu e de teu Filho mais nobre, Jesus Cristo de Nazaré. Submergidos neste amor maior, dar-se por aberto os estudos da noite de hoje, na oração que o próprio Messias nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos acender as luzes. É com alegria que nos reunimos em mais uma noite. Se nós pudéssemos, em determinado momento do nosso corpo, desprender a alma e levitarmos algo em torno de 30, 40 metros de altura, poderíamos contemplar o magnetismo dos nossos irmãos encarnados e as propriedades do corpo biológico que se transmuta para o plano espiritual em questões de vibrações. Já disse isso em tempos remotos, que antes do carnaval, a perturbação mental da população dessa pátria, ela se agita demais e as energias do país têm muitas mutações, muitas vibrações. E um pouco antes do carnaval, se assim elevarmos e olharmos as cidades, as pessoas, os bairros, vamos sentir muita densidade, energia muito volátil, que acaba contaminando toda uma estratosfera, toda uma comunidade, uma cidade. Disse isso a vocês
na época do carnaval. E disse também que as mesmas manifestações, fruto da psique humana, que é o corpo humano, por se tratar de um receptáculo deste planeta, ele reage e se interage com o magnetismo da Terra. Existem propriedades ímpares de emanação dessas vibrações dos pensamentos. É como se tudo que você pensasse, você emanasse e criasse uma nuvem em volta de você. E que quando outros vibram sobre esta mesma energia, essa nuvem se condensa e ela fica muito maior. Quando você encontra pessoas na sua jornada e começam a dialogar sobre as tragédias do mundo, um com sua experiência, com outra experiência, aquela névoa das tragédias começa a tomar uma forma muito grande. Assim como no seu percurso você encontra pessoas para dialogar sobre assuntos que somarão, sobre assuntos positivos, sobre as belezas da vida, ou sobre o próprio Pai, ou sobre o Cristo, essas energias também se emancipam e esta nuvem é leve, fluídica. Tudo que nos entorna, além do corpo, é fruto da nossa psique. E quando encontramos muitos na mesma vibração de psique, essas nuvens se tornam mais densas. Dei o exemplo desta pátria do carnaval, desta comemoração particular desta nação. Trouxe a vós também na época do Natal, que é quando as famílias estão mais unidas e elas emanam essa vibração de amor, de compaixão, de perdão, os ensinamentos de Jesus. Infelizmente, o fazemos com mais veemência apenas no Natal. Poderíamos praticar isso mais datas dentro do ano, mas no Natal isso é muito particular, muito benéfico. E disse a vocês que é quase uma preparação para o Carnaval. O Natal antecede o Carnaval, porque se fosse muito longe, o Carnaval seria devastador, levaria muito mais delitos às almas do que já o são. E também disse a vós que em determinado momento, quando há política nesta pátria, esta polarização vibratória, ela também emerge e atrapalha muito a vibração dos irmãos encarnados. Esses são os exemplos que anualmente repetimos e usamos-os como exemplos para mostrar a vós o poder da vossa mente. E aquilo que doutrina a sua mente, ela também emancipa, e ela emancipando, ela atrai a mesma sintonia. Por isso a importância de ter uma mente saudável. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Esta é a regra. Veio aqui iniciar esses estudos nesta data, porque passou-se o carnaval, passou-se a política, e o Brasil não conseguiu, como nação, filtrar-se ainda. E há uma grande massa de ondas magnéticas perturbadoras por vir. Não se afrinjam ou não causem espantos, mas procurai manter a sua serenidade. Porque por vir, as dificuldades financeiras se agravarão, a economia desacelerar com veemência, ao qual muitos dos processos de perturbação do irmão encarnado são as dificuldades financeiras, ao qual somatizarão com outras tantas em energias mais densas ainda. E quanto maior for a perturbação, mais cego se tornará os seus olhos para ver as possibilidades dentro do nevoeiro, ou para encontrar a rota mais curta que te livrará, talvez, de um naufrágio ou de encontrar um iceberg na jornada. Buscai a mente sã nos períodos vindouros. Entre as dificuldades econômicas que a pátria passará, entre toda essa polaridade vindoura da política que ainda não se purificou e não passou pelo filtro natural que deveria ser, que é o Natal. Assim como o Carnaval ainda está no auge, no ápice, as energias sexuais estão agudas demais ainda. Já éramos para estar com uma energia do planeta, principalmente da Terra, mais baixa no que tange as energias sexuais, no que tange a energia política e no que tange a energia econômica. Este encontro de energias, eles contaminam um todo, uma pátria. Então, há um único caminho
controlar aquilo que você pode, o seu pensamento. Mantenha o seu pensamento firme, que todo final de tempestade tem o sol, de que não há oceano infinito, que sempre ao outro lado do oceano tem terra firme, e que por mais que o seu barco da jornada esteja desgovernado no oceano, ele há de atracar em terra firme, porque não há um oceano infinito, assim como não há tempestade infinita. São estágios que o planeta ou a pátria precisa passar. Trago apenas a informação para que vós ocupais para si este ensinamento de que a perturbação de todas as coisas da matéria só te levarão para maior desequilíbrio. Buscai o equilíbrio dentro da sua psique, para que vós não se alimentes deste cenário espiritual que narra vocês. O cenário mais grave, a política que não se filtrou, o carnaval que não se filtrou e a crise econômica do porvir, que ainda está em sua ascendência. Quando ela chegar no pico, a perturbação financeira será tamanha que muitos irmãos poderão beirar a loucura se não mantiverem a serenidade, porque as energias estão no ar. Você se alimenta delas quando você busca esse alimento. Se você buscar o alimento do desespero, você vai receber o alimento do desespero. Quando buscamos serenidade ante a tempestade, receberemos, no momento oportuno, essa serenidade. Antevejam e monitorem os vossos pensamentos e daquilo que vós se alimentais. Pensamento muito perturbado, se coloque em prece e oração. Buscai o reduto do teu lar, no seu quarto, e conversai com Deus, o teu Pai. Senhor, sabedor que sou das energias do planeta e principalmente da pátria ao qual estou inserido nessa jornada, meus pensamentos perante essas energias está demasiado desequilibrado. Não permitai que caia eu no precipício do desespero ante as dificuldades terrenas, porque, como disse hoje na abertura, na oração da abertura, nós somos almas estagiando no corpo. Não somos um corpo que temos uma alma, e a nossa alma é a pátria verdadeira. Estais no corpo. Um dia é uma página apenas, não é a obra, muito menos um capítulo. A obra é um best-seller de muitos e muitos livros, que é a tua alma. Cada livro é uma vida, cada capítulo uma fase, iniciada no meio e fim da sua existência. Ok? Fiquemos atentos, porque essa atmosfera ela só tende a aumentar o desequilíbrio na humanidade. E é tão interessante que quando todas as vezes que passamos por esses processos de magnetismo da mente, da psique humana, as casas religiosas elas ficam lotadas. Mas as casas religiosas que oferecem os bens materiais, a venda da facilidade perante a matéria, isso é muito peculiar, porque o encarnado, em vez de entender o processo todo e se preparar para o momento de calmaria, ele acaba tentando se enganar, acreditando que os espíritos podem fazer qualquer coisa para beneficiá-los na matéria. E não podemos ou não deveríamos, e não é permitido por Deus Pai, porque a lei é cada um segundo a sua obra. Estamos mergulhados neste planeta para construirmos a nossa obra. O que podemos levar aos irmãos encarnados é o conteúdo, é uma forma nova de explicar o que Jesus já disse. Apenas isso. Ok? Era isso que eu queria fazer e falar na abertura. Vamos abrir para as perguntas. Uma pergunta da semana passada era sobre
Todos escutaram a pergunta? Não. Ele queria saber qual que é a diferença do espírito quando dorme ou quando desencarna e qual o grau de lucidez, tanto no sono quanto no desencarne. Seria isso, abreviado? Isso. Ok. Vamos falar sobre o sono propriamente dito. Quando o irmão encarnado repousa, é necessário para que o cérebro, que é a sua usina elétrica, produza eletricidade, armazenando o que vós chamais de ectoplasma, energia vital, fluido vital, para que o teu corpo e a tua alma vença a força da gravidade. Então, é vital o repouso do corpo. É vital que a racionalidade, o ser pensante, seja adormecido para o corpo, para que o corpo produza essa eletricidade, para que no dia seguinte você possa vencer a força da gravidade. Se você ficar muito tempo sem dormir, você passa a não ter força para vencer a gravidade. Então você fica cansado, você não consegue se locomover, você tem dificuldade em locomoção, porque a gravidade está te achatando, comprimindo o seu corpo e a sua alma para a crosta. Então você tem muita dificuldade em andar. Sem dormir por muito tempo, você pode vir a óbito, porque não tendo força para vencer a gravidade, ela empurrará o teu corpo para o núcleo da Terra. Se você não levantar e ficar deitado, ela vai empurrar os seus órgãos para o núcleo da Terra. E os seus órgãos, sendo deslocados pela gravidade, pode romper a glândula pineal, te levando a óbito. Por isso que morre quando você não dorme. Não tem força da gravidade para manter os seus órgãos no lugar que eles precisavam estar. E a gravidade o achata, cortando o elo da vida. É um suicídio. Então, primeiramente, o sono, ele é para que o corpo produza energia, para que você vença a força da gravidade. Há uma hora específica? Não. Cada corpo reage de uma forma. O trabalho cerebral de produção de energia, ele é peculiar a cada encarnado. Tem encarnados que em 1 hora de sono reproduz e recoloca todas as energias em compasso. Tem encarnados que precisam de 8 horas. Tem alguns encarnados que precisam de 12 horas. Quem gosta de dormir 12 horas? Dorme 12, faz 4 de refeições, trabalha só 4. Tem vários assim. Porém, em média, 4 horas de sono, o teu corpo produz eletricidade suficiente para que você vença o dia seguinte, com sobra. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, por que quando estamos dormindo não podemos ter a lucidez, a consciência? Porque a consciência é um estágio da tua alma. Se quando o seu corpo está em produção elétrica, você estando consciente, facilmente um espírito vai se acoplar ao teu e roubará essa energia. Por isso que o sono, quando você dorme e apaga e não lembra de nada, é o sono mais revigorante. Porque realmente a tua alma desacoplou, desdobrou, e o teu corpo produziu energia só para ele. Quando você dorme sob perturbação de sono, quando você dorme sob perturbação de pesadelos, de sonhos, significa que antes de dormir, além da tua alma, existem outras almas acopladas a você, que estão te levando à perturbação, para que quando você, por estresse, quando o teu corpo ordenar a desacoplação para reproduzir essa energia, terás junto contigo outros espíritos a roubar essa energia. Então, o melhor sono é aquele que você fecha os olhos e apaga. Não pensa, não sonha, aquele pré-sonho antes de dormir. Você deita, fala, eu vou dormir, e você realmente dorme. Neste processo natural ao qual deveria ser, e depois eu falo qual que é a probabilidade disso acontecer, quando o corpo chega, deita e fala, eu vou dormir e dorme, existe o que chamamos de desdobramento. O perispírito, que é uma réplica do teu corpo físico, ele desdobra, ele desloca do teu corpo. Então é como se fosse plasmado de si uma cópia que ficaria em pé do lado do seu corpo dormindo, em latência, conectado com chakras. São 7 fios magnéticos. Esta é a posição quando alguém dorme. O corpo em latência e o perispírito fica em pé. Ele
consegue vigiar o corpo. Muitos dos irmãos, por crença religiosas, não arredam o pé. Eles ficam ali. Por quê? Na crença religiosa fala que não existe alma, então você não pode fazer nada. Então é religião doutrinária em cima de dogmas que aprisiona o irmão que dormiu, desdobrou, ele fica vigiando o corpo dele. E não há nada de errado, porque em tese ele está vigiando o corpo dele, para que nenhum outro espírito se lance com o único intuito de roubar energia. Essa é a posição inicial. Quando um espírito tem lucidez, quando ele não é prismado pelos dogmas religiosos, quando ele acredita que existe vida após a morte, quando ele acredita que ele pode conhecer, aprender, também dormindo, ao desdobrar, racionalmente, ele pode vir ao centro, ele vai ver quem ele ama, ele vai visitar os entes queridos, ele pode visitar os entes que partiram, ele ganha mobilidade. Porém, esta mobilidade faz com que esses fios, que são chakras, se alinhem. E quanto mais longe ele for, mais energia vital ele gasta. Então é muito comum que o espírito chega na cama, fala, eu vou dormir, fecha os olhos e dorme. Ele desacoplou. Racionalmente ele sai. Quando ele sai, vai para lugares muito longe. E quando ele volta, ele dormiu 8 horas seguidas. Ele acorda cansado. Por quê? O perispírito dele foi navegar. Então, isso pode acontecer. O processo mais comum que tem é você desdobra, o que deveria ser na verdade, você desdobra, verifica ao seu entorno se há perigo ou não e vai para algo que possa te trazer conhecimento. Escolas, faculdades, hospitais, para aprender. E não tão longe, para que o teu corpo não seja estressado. Mas isso é racional, espiritual. Não passa a ser do seu desejo. A não ser quando você se coloca a orar. Senhor, essa noite eu queria muito aprender sobre língua portuguesa e matemática. Você faz essa oração. Você vai para as escolas do plano espiritual e aprende sobre o que você quer. Só que não pode vir como um aprendizado fácil. Mas quando você entrar em contato com aquela matéria, você vai falar, nossa, parece tão fácil. Parece que eu já sabia. Alguém já teve essa sensação? De que entrou em contato com alguma coisa que nunca viu e você falou, nossa, é tão simples, parece que isso eu já sabia. Isso foi feito no plano espiritual. Todas as suas dificuldades na sua vida profissional, pessoal, quando vocês dormem e desacoplam e têm a lucidez longe dos dogmas, você vai para aprender. E você aprende. E quando você é acionado por algum gatilho exterior, aquele aprendizado parece muito claro em sua mente. Parece que sempre esteve dentro de você adormecido. Isso que vocês acreditam que estava adormecido, vocês aprenderam em espírito. Então, espiritualmente, o grau de lucidez é o máximo, porque você está em contato com a sua alma plena. O espírito, perispírito desdobrado do corpo é a sua consciência plena. Ele acoplado no seu corpo é a sua consciência limitante desta vida, do berço até a presente data. Desacoplado, consciência universal. E ali aprende, ali ensina, ali trabalha, ali é dinâmico. É dinâmico. 1 em cada 100 consegue ter esse dinamismo. Se pegarmos 100 espíritos, apenas 1 consegue deitar na cama, falar eu vou dormir, deslocar e procurar coisas úteis para fazer. Os outros 99 podem estar separados em futilidade, obsessão e materialismo. Futilidade, obsessão e materialismo. Vamos começar. Materialismo. Você dorme cheio de problemas das coisas materiais, querendo ganhar na Mega Sena. Aí você desdobra. O teu espírito está contaminado com os teus desejos. Porque é o mesmo. Quando você está acordado e quando você está dormindo, é o mesmo espírito. Então, desdobrou, ele está contaminado com os seus problemas, com aquilo que você almejava. Então, você desdobra, está repleto de problemas. Você não vai para lugar nenhum. Você não vai buscar conhecimento. Você vai continuar aquilo que desejava no mundo fantasioso. E você fica prisioneiro, refém do seu próprio materialismo. Do
do seu próprio eu. Isso é uma boa parte. Obsessão. Eu disse a vocês que quando você desacopla, se você não estiver só, outro espírito vai se acoplar ao seu cérebro para roubar energia. Correto? Esse processo chama hipnose do sono. A hipnose do sono é quando você dorme hipnotizada com os pensamentos de um obsessor. E quando você desdobra, o obsessor usa o canal da sua glândula pineal para acoplar a dele. E ele rouba a energia cerebral sua, fluido vital, para que ele possa fazer as coisas dele. E você passa uma noite inteira tendo sonhos. Sonhos perturbados, sonhos que te deixam aquele sono leve, e você parece que está acordado, mas não está acordado, e que você fica dormindo, tendo lucidez, consciência, porque você está prisioneiro do seu corpo, sendo drenado. E você acorda no outro dia, destruído. Parece que o caminhão passou em cima de você, por quê? Você produziu energia e o outro espírito roubou. Uma boa parte dos nossos irmãos, desses 99, são por obsessão. E futilidade. A outra parte, que também é uma grande porcentagem, vamos separar assim, 33% futilidade, 33% obsessão, 33% materialismo. O que é a futilidade? Você dorme falando assim, nossa, eu vi um vestido tão bonito naquela loja, mas eu preciso dormir. Teu espírito desdobra. Poderia fazer aula do que quisesse. Física quântica, astronomia, astrologia, espiritismo, religião. Teu espírito desdobra e vai para a loja. E fica vendo o vestido. Isso chamamos de desdobramento fútil. Porque não te trarás benéfice alguma. Então, dormir, um pouco antes de dormir com os pensamentos nas coisas mais puéreis da vida, fará com que o teu espírito não aproveite nada. Então, por isso que é interessante essa informação. Quando viemos nas quartas-feiras e participamos desta dinâmica, eu disse a vocês que isso aqui é como um filtro de café. Vocês adentram e são filtrados. Todas as energias que vocês trazem de lá, elas são filtradas e vocês saem daqui sem as energias contaminadas. Vão para a vida. A noite de hoje, para muitos de vocês, é aquela que vocês deitam e desligam. Vocês continuam este diálogo no plano espiritual. E muitos de vocês, nesta noite, retornam para casa para que continuemos os assuntos, para que as dúvidas que ficaram sejam expanadas e possam ter encaixes, os encaixes mais finos. Então, muitos de vocês, na noite de hoje, retornam para cá. Amanhã já não tem quase ninguém. Chega na terça-feira, não vem mais. Então, vai diminuindo a quantidade. Então, é o estado de sintonia que nós nos colocamos, ao qual vocês retornam para casa. Na noite imediata, está tudo limpo. Então, é mais fácil ter essa dinâmica. Amanhã já tem os problemas. Amanhã já tem os enredos da vida. Amanhã já tem as energias contaminadas novamente. Então, facilmente você vai para a outra vibração. Na sexta-feira é o sextou. Tem que ir para o barzinho, tem que ir para a festa, tem que ir para aquilo, tem que ir para aquilo, para aquilo outro. Aí a tua energia já desequilibrou. E o espírito, ele é recíproco ao corpo. O estado que você vai para a cama define aonde vai o teu espírito. Se você for brigado, se você for incólero, se você for... É preferível tirar um tempo, rezar muito, antes de dormir. Façam isso. Nunca deitem para dormir em cólera, nem em briga, principalmente em briga psíquica. Porque a pior briga não é aquela que você verbaliza com outra pessoa. A pior briga é aquela que você trava na sua mente, falando, amanhã, a hora que eu ver ele, eu vou falar isso. Mas e se ele me responder isso? Aí eu vou falar isso. Você trava esses diálogos com a tua mente antes de dormir. Para onde você acha que vai estar o teu espírito? Vai bater na porta do outro, lá não dormiu ainda não? Estou aqui. Levanta que a gente vai discutir hoje mesmo. Então isso acontece muito. É muito importante, antes de dormir, vocês manterem a serenidade. Mas é tão difícil? Aí eu já ensinei a vocês, ensino mais uma vez e quantas vezes forem necessárias. Não é a quantidade de oração, é a intenção que você coloca. Eu vou explicar para vocês concordem ou
possam colocar observações, porque isso é particular de cada um. Quando você está em em fulcão, você está em erupção com seus pensamentos, você deita, você começa a rezar, Pai nosso que estás no céu, você esquece a letra. A letra vai. Você não consegue terminar uma oração do Pai Nosso, porque o teu pensamento, ele foi embora. Então não se trata da oração, porque a oração ela é apenas uma estrofe, é um texto decorado, é um poema decorado. Então não se trata da oração em si, se trata da intenção. E quando você percebe que estava rezando e o pensamento voou, é tua obrigação se questionar. Eu estava rezando, algo aconteceu que eu me perdi. Traga a oração de novo. Eu garanto para vocês que vocês vão perder ela de novo. Porque eu estava rezando, aí você vai começar a rezar de novo, você vai perder ela. Porque é assim que acontece. E ela vai embora. É tua responsabilidade trazê-la novamente. É uma guerra. Você, com a tua vontade de orar, e todos os espíritos que não querem que você reze. Porque eles só estão esperando você dormir. Eles só estão esperando pela balbúrdia do dia, pela confusão que está energeticamente o seu dia, eles estão esperando você desacoplar. Para a hora que você desacoplar, eles colocarem os canais e drenarem sua energia, roubarem sua energia. São espíritos vampíricos. E para isso acontecer, eles precisam perturbar a tua mente. Eles precisam fazer você entrar em colapso mental e dormir por estresse físico, cansaço de fato, ao qual o corpo desliga sua mente. Não você, por consciência, desliga ela para repousar. Então, muitos usam o celular. O Douglas adora um joguinho. Quando ele está pensando, deixa eu pegar um joguinho. Aí dorme por estresse físico. Cansa a pálpebra, fecha, dorme. Engana a mente, mas o obsessor está lá do lado. Não adianta muito não, é oração o caminho. Você traz de volta e fica brigando com aquela oração. A oração foge, você traz, a oração foge, você traz. 3 vezes é o normal, mas há casos de até 3, 4, 5, 6 vezes que a oração se vai. Mas, quando você captura a oração e dorme rezando, você desdobra e vai para a igreja mais próxima, o templo mais próximo, para ser filtrado, para ser desconectado dos espíritos que não permitiam você a dormir em paz. É assim que acontece. Mas essa batalha é sua. Para sair do corpo e desdobrar ao lado dele em paz é a tua responsabilidade. Por isso que a oração é importante. Por isso que a Igreja Católica, ou a protestante, ou as do Antigo Testamento, todas elas, todas as doutrinas, eles prezam por rezar antes de dormir. Entenderam isso? Todas elas falam que você, antes de dormir, precisa fazer a tua prece, precisa entregar a Deus. Ao acordar, ao dormir, antes das refeições, mas a grande máxima é antes de dormir, porque é onde você mais se desgasta, é onde você mais perde energia. Quando você perde energia, teu dia vai ser igual? Qualquer pessoa vai te incomodar. Se você passar 3, 4 dias sobre a obsessão do sono, no 5º dia você já está mordendo alguém. Você já está sendo rude com alguém. É onde você acaba se errando no percurso, se esvaindo daquilo que realmente é o intuito. Gentileza, tolerância, amor. Porque você está estressado. Porque não está repondo as energias como deveria. Então, o sono revigorante é o sono lúcido. Está em tormenta? Ora. Ora até dormir rezando. Se conseguir em silêncio, parabéns. Se não conseguir em silêncio, em voz alta. Se não conseguir em voz alta, senta na cama. Se não conseguir sentar sentado, ajoelha. Ajoelha e reza em voz alta. Se não consegue, põe música de louvor, faça qualquer coisa, mas traga o pensamento para a sintonia da oração. Você faz isso 1 noite, 2 noites, 3 noites, o obsessor desiste de você, porque tem tantas presas fáceis. Se vocês soubessem como os encarnados, eles têm vulnerabilidades tão vastas, que é facilmente corrompido antes de dormir. Então, se você se torna uma presa difícil, ele não vai perder tempo contigo, a não ser os obsessores que querem te prejudicar de fato.
Mas a grande maioria dos vampíricos, eles vão embora. Eles falam, está muito difícil, vamos para outro. Há muita fartura. Então eles ficam em casa, de lá em lá. Ok? Então, este é o sono, o desdobramento. Ele é lúcido, ele é consciente. Porém, ele está contaminado com o teu presente. Aquilo que tu desejas antes de dormir é aquilo que você pratica quando você dorme. Se você deseja ter uma noite revigorante de aprendizado, você terá. Mas isso você tem que acalmar a mente antes de dormir. Serenamente, acalma a mente e dorme. E o dormir tem que ser natural. Entenderam isso? Não é com remédio, não é com nada. É natural. Porque se você lubridiar o sono, você está só jogando a tua alma para o lado de lá da forma que for. Entendeu? Ah, mas eu não consigo dormir sem o calmantinho. Não tem problema. Só saiba que, se você está pronto para dormir e tomou o calmante, você não tem a possibilidade de se preparar para acordar do lado de lá. O calmante faz o efeito, ele desliga o disjuntor e você vai, da forma que for. Então você perde a oportunidade de se preparar para uma boa estadia no plano espiritual. Ah, não consigo de jeito nenhum, não tem problema não. São escolhas, não há problema algum. Principalmente se o médico receitou. Se está com a receita do médico, está tudo certo. Agora, se não tem receita do médico, é automedicação e isso só vai se agravando, temos consequências sim. Okay? Não pode alegar ignorância depois, nas consequências que vierem. Okay? Então, quando o calmante ele age, ele te tira a possibilidade de se preparar para o plano espiritual. Só isso. Ah, ele não vai te tornar uma vítima mais fácil ou não. Se você estiver bem antes de tomar o calmante, está tudo certo. Então, as pessoas tomam calmante porque não está tudo bem. Correto? Se você tem dificuldade de dormir e essa dificuldade ela é biológica, não é psique, tudo bem. Então, a hora que você for para dormir e não consegue porque é uma patologia biológica, a mente está tranquila, está tudo bem, você está em prece, está singelo e toma um calmante, você vai desdobrar da forma que você está. É que o calmante passa a ser a válvula de escape, porque a mente não consegue ter sanidade. Então, tira a tua possibilidade de enfrentar a vida como ela é. Então, este é o sono. Entendeu? A morte. O que difere o sono da morte é o cérebro. O espírito, ele só está acoplado ao corpo porque vive no cérebro. É o cérebro que produz energia para que os 7 chakras saiam do seu corpo e acople-se ao teu perispírito. Não é o perispírito que produz o chakra. O teu perispírito, ele tem um receptáculo do chakra. Ele recebe os chakras. É o corpo que manda as energias. É o corpo que produz eletricidade. Então ele manda as energias para a conexão do chakra. Para isso você precisa ter um cérebro. Por que a morte cerebral o corpo ainda vive? Eu não tenho a lucidez, porque o meu chakra coronário ele se desacoplou porque a glândula pineal sofreu uma modificação, uma avaria, e ele cortou o sinal com a minha alma, que é a parte racional da vida. Todas as outras funções biológicas, elas estão conectadas porque o cérebro, produzindo energia, alimenta o corpo, dando energia aos chakras, mantendo o corpo vivo. Então você terá todos os sinais de vida, mas você não tem a racionalização. Morte cerebral é porque o cérebro vive, mas a glândula pineal afetou e rompeu o canal com a lógica, com o racional, com a alma. Todo o corpo vive. Então, os chakras, ele é, por física, emanada do corpo para o perispírito, e não ao contrário. Porque o perispírito não tem cérebro, ele não produz eletricidade. Então, quando o corpo morre, não tem mais eletricidade. A eletricidade que tem ainda é a do cadáver, é a eletricidade do corpo em si, que mantém aqueles chakras um certo tempo em vigor, mas vão se desconectando porque acaba a energia. Aí, carne é carne, espírito é espírito, o perispírito sai, porque já não tem mais um cadáver para ele ser
alimentado por energia. Então, a diferença do sono para a morte, sem ser a morte cerebral, é o cérebro. O sono, teu cérebro pulsa, produz energia e mantém o teu perispírito acoplado a ele. Se não tem o cérebro, não tem mais esse perispírito, ele é livre, ele vai para onde ele quiser. Continua. Se você morreu, você é a mesma pessoa de quando estava vivo. Se você era testemunha de Jeová, e na crença do testemunha de Jeová, a morte não existe. A morte é um sono profundo, onde você vai dormir numa cama esperando o Messias, que não é Jesus. Ainda é o Messias que vai vir. Eles não alegam Jesus como Messias, estão esperando aí o Messias. Ficará numa cama para que esse Messias venha e escolha o eleito. Quando o Jeová morre, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai deitar no dormir. A crença te limita. Vocês já ouviram esse ditado? A crença te limita. O dogma te cerceia, a crença te limita. O Espiritismo, ele é uma doutrina sem dogmas, não tem dogmas, podemos falar sobre qualquer coisa, sobre tudo, e que te abre a mente para uma fé racional e não uma fé manipulada. A fé tem que ser lógica. 1 mais 1 tem que ser 2. Não pode ser 1.999. 1 mais 1 tem que ser 2. Isso é lógica, é a fé racional. O espírito desencarnou, o cérebro parou, vai desacoplando. Quanto tempo demora? Quanto tempo tiver energia. Quanto maior o corpo biológico, mais energia armazenada nas células. Então, mais tempo fica os chakras. Conforme o corpo vai padecendo, os chakras vão sendo rompidos, porque não tem mais eletricidade para fazer essa conexão. Se não tem mais eletricidade, não tem mais conexão. Por isso que depois de 2 anos, tira-se o esqueleto, o sepulcro, queima, esfarela, vira pó, e devolve lá o sepulcro sem nada. Porque não tem necessidade. Não tem mais perispírito preso ao corpo, porque o corpo do pó veio e o pó retorna. Mas a alma continua, sem as acoplações. Quando você nasce, faz a primeira fecundação, a primeira célula criada, na primeira célula criada há uma energia, o chakra base. Esse chakra base não tem cérebro ainda. De quem que ele usa a energia? Da mãe, cordão umbilical. Então a mãe começa a dar energia para o feto. Esse feto, que é uma célula apenas, conecta-se primeiramente ao perispírito. Então já sai o primeiro elo do feto ao perispírito, daquele que vai hospedar aquele corpo. O perispírito não fica dentro do corpo da mãe. Ok? Não pode. Ele fica longe, numa câmara de reencarnação. Conforme vai desenvolvendo o feto, qual que é o último a ficar pronto de fato? O cérebro. Quando o cérebro começa a ganhar as funções de produzir energia, o que a mãe faz? Espera o filho. Não tem mais a função da mãe para o desenvolvimento daquele corpo. Tendo um cérebro capaz de produzir eletricidade, aquele feto já pode ganhar a vida para vencer a força da gravidade. Entendeu? Por isso que a mãe, quando está grávida, ela tem mais sono. Ela precisa de mais repouso, porque ela está produzindo eletricidade para ela e para um outro filho. E quanto mais esse feto se desenvolve em torno de sua coluna vertebral, básico, esplênico, gástrico, cardíaco, laríngeo, frontal, todos esses chakras acoplando, mais a mãe sente o peso, porque mais ela precisa doar energia. Quanto maior a idade uterina do feto, mais energia a mãe doa. Ao qual chega perto dos 8 para os 9 meses, a mãe não consegue nem dar 2 passos. Ela está toda, basicamente sem energia, porque ela está fomentando energia para ela e para o feto. E nesses momentos, a mulher tem uma proteção divina. A mulher, quando está grávida, ela não tem efeitos de obsessores. Ela não tem. Nenhum obsessor pode conectar uma mulher grávida. É permanentemente proibido. Isso é proibido. Porque ela está gerando a vida de um outro filho de Deus. Aí depois nasceu. Então você às vezes tem uma mulher muito perturbada por obsessor, ela fica grávida, ela fica em paz. Ela dá à luz, no momento da gravidez,
é paz absoluta. É ela para com o filho dela. Então ela fica mais íntima, ela fica mais moderada. Algumas ficam mais bravas, mas isso é questão hormonal. Mas espiritualmente ela tem paz. Porque é ela e o filho dela. O filho de Deus que está no ventre dela, corrigindo. Assim é. Então, funciona desse jeito. A mulher grávida não pode ter o obsessor se acoplando a ela para roubar energia de forma alguma. Ah, mas isso é uma máxima? Não. Se a mulher usar drogas, não é uma máxima. Okay? Se a mulher na gestação ela usar drogas ou ela beber, se embriagar, o espírito vai se acoplar. Porque ela deu a licença. Quando uma mulher usa droga ou bebe até ficar embriagada na gravidez, ela está permitindo que haja população. A lei é até que o livre-arbítrio se impede sobre a lei. O livre-arbítrio da mulher, quando ela bebe ou quando ela usa entorpece, ela está permitindo a obsessão. Ok? E aí a gravidez se torna mais densa um pouco. Ok? Explicou? Da morte é mais fácil. O sono podemos depois ter mais questionamentos, porque são várias partes de sono e essas coisas. Vamos deixar a sua para depois? Vamos fechar com a sua hoje. Não, mas a gente vai fechar tudo. Não vai ser curto. Sim, olha. Não te deixei por último. Uma pergunta assim, Joseph, é sobre o desencarne. Por exemplo, quando a gente reencarna, exceto o suicídio ou quando uma pessoa atenta contra a vida de outra, né, um assassinato, já está determinado exatamente, uma pessoa fala, ai, porque tem a hora, o dia, o minuto, o segundo, realmente é desse jeito? A forma, por exemplo, se for um desencarne trágico, ou por uma doença, ou essa é uma pergunta. E complementando com ela, se a pessoa ela já chegou num ponto que ela já evoluiu, então ela já passou por vários desafios, já aprendeu o que ela tinha que aprender, dá para dar uma encurtada? Ela ir embora logo? Vamos tentar responder de uma forma mais curta, talvez. Quando nascemos, não está definido absolutamente nada do que vamos passar. Existe o que chamamos de uma tabela de probabilidades. É mostrado a você que você virá em determinada família e determinado círculo cultural, de pátria, de região. É mostrando a você. Temos essa encarnação a você que reencarnará no Brasil, no interior, assim, 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 e alguns acontecimentos chaves terão maior probabilidade de acontecer. Mas é probabilidade. Nada é definido. Porque existe a lei do livre-arbítrio. Você nasceu, você tem um livre-arbítrio. Então existe a probabilidade, analisando o perfil do espírito ao qual está, e se ele está mais ou menos preparado para ter o corpo. Então, existe um mapa, um norte. Porém, quando estiver com as tuas pernas, será de tua responsabilidade seguir. Mas alguns acontecimentos estarão gravados em acontecer. São os karmas. Eles virão por amor ou pela dor, pela patologia ou pelo aprendizado. Então, estes processos eles estão pré-definidos no cromossoma. Tudo que é biológico já está escrito no cromossoma. Porém, você pode mudá-lo conforme o teu percurso. Tanto é que um tumor ele pode ser benigno ou maligno, segundo a ótica do encarnado. O que se trata de um tumor benigno ou um tumor maligno é a obra que você percorreu para quando aquele tumor autoimune aparecer no seu corpo. Qual o sentido dele para o seu karma? Então, há muitos irmãos que no caminhar faz sua obra com maestria, e quando o tumor já estava escrito no DNA, ele é menos agressivo, ele não te leva a um sofrimento mais agudo, ou ele é curado, ou ele é apenas benigno. São tumores que estavam lá, escrito no seu cromossoma. Se ele vai tirar a tua saúde, ou se ele não tem
o agente agressivo ao corpo, é a tua obra. Então, estava escrito. Isso é imutável. Então, ele vai aparecer. Como ele vai se dar ou não, é a tua obra. Então, a tua obra define. Mas todo o resto são probabilidades. Você terá a probabilidade de encontrar o amor da sua vida, assim como você terá a probabilidade de encontrar todos os desafetos da sua vida, assim como você terá probabilidades, são todas probabilidades. Está encarnado, você escolhe. Então, é tão fato que é probabilidade, que quando estamos encarnados, fazemos uma escolha, a gente fala assim, eu acho que eu errei. Antes de qualquer coisa, você já fez, você já sabe, acho que eu errei. Significa que já estava escrito lá que aquele acontecimento ia ter e que você tinha uma probabilidade alta de acertar. E errou. Então você imediatamente traz o seu inconsciente a certeza. Está tudo certo. Então, nada está definido por completo, a não ser aquilo que está escrito no cromossoma. E mesmo assim, escrito no cromossoma, você pode mudar. Você pode fazer uma obra tão boa que faz com que este, ao aflorar, não seja algo que vai te causar tanto dano ou tanta dor. É um livro de páginas em brancos com alguns capítulos. Conseguem visualizar isso? Quando você nasce, você não está com o livro pronto, mas existem alguns capítulos escritos o título. O título. Então você nasce e tem um título assim, em determinado momento, se tudo ocorrer bem, maternidade. Ou seja, você vai escrever aqui. Naquele momento, aquele título já está lá. Você vai ter que escrever a sua história. Então, em determinado momento, eu terei um fracasso amoroso. O título está lá. Desafios amorosos. Entende? Não tem o texto. O texto é escrito por você, livre-arbítrio. Então, de uma obra escrita do nascer ao túmulo, alguns capítulos já tem o tema. Apenas isso. Mas não tem a escritura. A escrita é feita por você. Assim como existe um capítulo que de determinado ano a determinado ano você terá uma falência de órgãos que te levará a óbito. De tanta falta. Se você fizer tudo o que veio fazer e Deus perceber que você evoluiu mais do que deverias, Ele pode te colocar em nova missão ou pode falar para você retornar. Assim como você vem, que era uma alma boa e começa a errar muito, Deus fala, tira esse filho daí, senão ele vai perturbar mais e vai atrapalhar ele. Então, almas boas que se desviam são mais facilmente tiradas do que almas boas que ficam. Porque a alma boa que fica e melhora, sempre tem mais missão. Taca mais esses aqui para ela está aguentando. Pega mais essas cruzes aqui, ó. Pega a cruz do passado e taca nessa vida. Pega a cruz do passado e taca nessa vida. Ela era para viver 80 anos, está com 60 e evoluiu. Temos mais 20, tira ou fica? Não, pega ela da outra vida, economiza um monte, taca lá em cima. Então há muitos irmãos que com 60, 70 anos são chamados a tomar conta dos netos, dos bisnetos, dos parentes, são passados a tomar conta de algo que eles não estavam nem esperando. Isso cumpriu a missão, está aqui, desencarna, fica, dá mais essa missãozinha. Então aproveita-se mais. É mais fácil um espírito que era bom, que a probabilidade de acerto era muito alta, e ele começou a errar muito, tira da vida. Retorna para repensar, para calcular, porque senão vai dar muito errado. E o intuito não é dar errado, o intuito é dar certo. É sair melhor do que ele entrou. Esse é o intuito. Ok? Respondi da primeira frase, a primeira parte. Repita a segunda parte. A segunda era sobre se já da forma, né, do desencarne, se existe aquela hora, minuto, segundo. Não. O teu desencarne está ligado a Deus. Nós chamamos de mistério. O momento da tua partida biológica é um mistério teu para com Deus. O que nós podemos ver é uma análise crua da energia vital e fazermos uma provisão, uma previsão. Eu olho para o teu corpo e calculo pela energia que está e ainda terá muita vida. É uma bateria de celular. Uma bateria.
O corpo tem uma bateria de celular, chama energia vital. O cérebro produz o ectoplasma para vencer a gravidade, mas o corpo tem uma bateria só. Ele nasce com uma bateria cheia e vai esvaziando. Quando ela acaba a vida corporal. É assim, por isso que não tem vida eterna. É assim que faz com que o processo dure. E aquelas pessoas que teimosamente buscam os remédios da medicina para viverem mais, acabam vivendo mais, sim, só que acabam vivendo em camas de hospitais, na posterioridade, porque conseguiu reduzir o gasto da bateria dela, porém não estará vivendo além daquilo que, logicamente, já estava definido. Então você consegue antecipar ou abreviar ou postergar, você consegue, mas é muito mais fácil abreviar, porque o corpo não foi feito para usar cigarro, o corpo não foi feito para usar drogas, o corpo não foi feito para bebida alcoólica, o corpo não foi feito para excesso de comida. Então, se você analisar a máquina do corpo, ele não foi feito para quase tudo que vocês fazem, o que nós fazemos quando estamos encarnados. Ele não foi feito para isso. Então, é mais fácil com o não bom uso da máquina, da ferramenta da vida, você abreviar. Porque se você imaginar que você precisaria, numa noite de hoje, dormir 6 horas, e porque você fez um jantar pesado vai dormir só 2, o corpo vai gastar mais energia. Então, você vai abreviando essa bateria, você gasta demais ela. Vai chegar lá na frente, você precisaria viver 80, a tua bateria vai te falar que você vive 70. Aí vai o plano espiritual falar, mas 70 ela não vai cumprir. Então vem uma patologia que te limita às vezes o movimento para que você consuma menos energia, para que você dure o tempo oportuno. Então tudo está ligado, mas o bom uso da máquina chamada corpo, ela é vital. Ok? Em todos os sentidos, físicos, biológicos, psíquicos, de todas as formas, o bom uso dessa máquina perfeita chamada corpo, ela é de bom grado para a tua alma. Ok? Sim. Vamos aqui, só ficamos nesse reduto próximo. Estão apanhados. Sim. Primeiro que eu acho que você podia dissertar sobre o suco dos líquidos. Perdão? Sucos líquidos do solar. Vamos retornar. Precisamos entrar primeiro em mitologia. Precisamos entrar primeiro em espíritos extraterrenos. E precisamos entrar muito em crenças. Eu te prometo um resumo melhor na próxima semana. Porque se eu entrar como precisa entrar para que você entenda, eu vou bagunçar 40%. Você vai entender que os outros 40% vão sair daqui. Talvez muita pessoa não tenha entendido que foi perguntado. Sim. Então, justamente isso. Sim. Então, só faz o preâmbulo para que eles não fiquem que vai ser uma procura no Google, assim. Exato. Esse é o problema. O que se acha no Google. E acha. Então, quando você me pergunta e há uma resposta que eu tenho mais que 50% e vai ter mais dúvidas do que explanação, eu preciso tecer uma resposta bem cuidadosa. É complicado as perguntas que geram discórdia, porque quando entramos nas crenças e precisamos falar de onde veio as crenças, e quando falamos de onde veio a origem dessas crenças é de outro planeta, confunde. Então vai dar confusão. Então, você poderia dissertar sobre o desprendimento inconsciente? Podemos. Mas repita a pergunta em outro tempo, aí nós vemos como que vai ser, porque as perguntas, as respostas precisam de clareza. Elas não podem gerar questionamentos ou místicas, principalmente místicas. O Google, ele ensina tudo, mas ele ensina tudo como de qualquer jeito.
Ele joga as respostas, aí a pessoa absorve isso, absorve aquilo, e vai dar muito mais transtorno do que a alusão. Ok? Despreendimento lúcido, consciente. Desligamento lúcido ou consciente, podemos falar de desdobramento lúcido. Ok? Desprendimento ou desdobramento. Lembra do sono que eu falei que o teu corpo dorme, o teu perispírito desdobra e fica do lado? O desdobramento lúcido é a percepção racional corpórea do desdobrar do perispírito. Então, racionalmente, acordado, o teu perispírito desdobra, ele aciona que voz dentro da... vou usar aqui um panorama, só para que vocês possam entender, mas vai gerar muita confusão. Quando você tem o desdobramento lúcido, você aciona o terceiro olho. Pronto. Já buguei um monte de mente. O que é o terceiro olho? Quando você tem o teu corpo e acoplado ao teu corpo está o teu perispírito, e ele faz isso, você tem dois olhos biológicos e um olho do espírito. O terceiro olho é o olho do espírito. Só que quando você está acoplado, esse terceiro olho, ele está no seu corpo e na região da sua testa. Então, alguns médiuns videntes, ao olharem um corpo, veem um olho, mas não é. É uma esfera cintilante que brilha, que por estar no meio dos dois olhos, parece um olho. Mas, quando desdobramos, vamos perceber que o que está no centro do seu córtex frontal é a tua alma. O teu espírito, que eu disse a vocês, é uma esfera, correto? Que levita. Adivinha onde? Alinhada à sua glândula pineal. Então, quando você desdobra, o teu espírito, que é uma esfera, está alinhado à sua glândula pineal, que está no meio do seu cérebro, que está no meio dos seus olhos. Então, viu a complexidade? Que é explicar o que é um terceiro olho? Que não é um olho de fato, é a tua racionalidade. O desdobramento lúcido ou consciente é quando você acordado está, você desdobra. Primeira certeza do desdobramento, você fica lento na percepção do corpo. Então, parece que você está embriagado. As coisas passam devagar, a pessoa fala com você, você não consegue escutar. Você fica em estado de ausência. Significa que o teu corpo está desdobrando do seu perispírito. E ele vai ficar em paralelo ao teu corpo. Assim como no sono, só quem está em latência, ele vai ficar em pé. Lúcido, normalmente sentado ou acordado, ele desdobra. Desdobrando, a tua percepção do mundo passa a ser lenta. Por quê? Há uma distância maior a percorrer da lucidez para a alma, porque você desdobrou. Consciente, você acionou o terceiro olho, que é a sua consciência, que manda informação para o cérebro. Então você consegue ver os dois mundos. Você consegue enxergar e identificar o que é plano carnal e plano espiritual. E você consegue receber informações com muita clareza e passar para o plano carnal com muita clareza. Então, o desdobramento lúcido ou consciente é esse virar. O teu perispírito, ele desacopla o teu corpo e se põe em paralelo a ele. Desdobra. Igual uma porta, igual uma fechada, uma dobradiça. Ela está assim, ela faz isso. Feito isso, aciona o terceiro olho, que é místico, é mitologia. Acionou o terceiro olho e você tem duas visões. Uma do plano espiritual e uma do plano carnal. Racional. Porque quando você está dormindo, é um sonho. Aí é permitido trazer coisa do conhecimento do Permitido não é não. Mas acontece. Se você perguntar assim, dentro das permissões divinas, o desdobramento lúcido é permitido? Não. Mas se faz uma ferramenta necessária para poder auxiliar os encarnados. Dentro desse desdobramento pode haver viagem para o futuro e passado? Não se trata de futuro ou passado. O passado é uma consulta, o futuro é uma probabilidade. Então pode haver uma probabilidade no futuro. O passado
dados. É o livro. É o livro. Eu desdobro e vejo o passado. Você está consultando uma biblioteca, apenas isso. Às vezes uma biblioteca que você não tem acesso no corpo, mas tem acesso na alma. Ao futuro, apenas probabilidade. O futuro não está escrito. O futuro da humanidade é como o livro que narrei agora há pouco. É um livro que está sendo escrito, mas existem alguns prefácios. Está lá. Esse capítulo aqui vai acontecer. Então esses espíritos visionários dizem, pode acontecer isso. São talvez probabilidades ou já Exato. visões? Probabilidade. Os espíritos que passam através dos médios adivinhos as informações futuras é por causa de probabilidade. Quando eu olho o futuro da própria raça humana, ou mais perto, o futuro de uma família, ou o futuro de uma pessoa, eu olho o que está predestinado e vejo o que tem maior probabilidade de acontecer ou não. Então, é muito mais fácil chegar, que nós não fazemos, mas um espírito, outro pode fazer. Chegar em alguém e falar, olha, você vai ser mãe esse ano. Por que ele está falando isso? Porque está tudo já pré-definido. Lembra daquele, eu disse a vocês que a vossa vida é um livro, mas que existe alguns capítulos, alguns prefácios que já estão gravados? Ali já está gravado que na vida dessa mulher, entre os 30 e os 40, ela vai ser mãe. Ela já está com 38. Qual que é a probabilidade dela ser mãe em 2 anos? Já estava escrito. Era com 30 aos 40. Está com 38 e não ficou mãe? Qual que é a probabilidade? Ela só aumenta. Vai ser mãe até os 40. Este era o prefácio. Este era o título. Então, os espíritos adivinhos, que não são espíritos adivinhos, são espíritos matemáticos, olham a probabilidade e passam por um médium. Através da mediunidade, adivinha. Porém, não tem nada de adivinho. É uma probabilidade. Ela pode acontecer ou não. Aí você fala para uma mulher que ela vai ser mãe, aí ela pega um trauma, vai lá e arranca os úteros. Tá bom? A probabilidade dela. Entende? Por isso que não é muito inteligente ficar trazendo informações adivinhas para a humanidade. Porque se trata de uma probabilidade. E quando você coloca uma pessoa nessa probabilidade, tem um livre-arbítrio dela. E falar para uma mulher que ela vai dar à luz em 2 anos, porque lá estava escrito no título dela que ela ia ser mãe, e ela não quer ser mãe porque ela escolheu nessa vida não ser mãe, e estava escrito, e você fala, ela tira o útero. Certo? Então, as informações de lá para cá, elas são muito perigosas. Tem que ter muito discernimento. E para adivinhações, então, Pode mudar o livre-arbítrio. por alguém. Exato. Uma palavra. Exato. Então, quando você nos pergunta, é importante o espírito passar as adivinhações? Não. Para nós, tange a intromissão. Você percebe que a maioria das pessoas que procuram utilidade para consegue saber, será que eu vou casar? Será que eu vou isso? Exato. Eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou ser rico? Será que eu... Exatamente. Isso que eu estou falando. E o Espírito, ele está para ajudar, mas ele não pode se intrometer. Porque, às vezes, olhamos assim, a pessoa fala, nossa, está tão difícil a minha vida, está tão complicada, eu não estou conseguindo pagar as contas, eu estou... Várias pessoas nos procuram em desespero de causa, de fato. E quando olhamos assim a probabilidade, nós olhamos e percebemos que daqui a 1 mês, 2 meses, ela vai receber uma proposta de emprego. Que será um emprego que vai dar a ela essa pujança para que ela melhore de vida. Só que ela está num grau tão grande de depressão que ela não vai ver. Ela não vai ter ânimo para aceitar o emprego. O que nós falamos a ela? Olha, daqui 2 meses vai vir uma proposta de emprego e você tem que estar pronto, preparado. Não. Nós falamos, olha, vamos fazer um tratamento de 2 meses aqui na casa espírita, vamos passar em todos os trabalhos, vamos te preparar. Porque trazemos ela para dentro da casa espírita, trabalhando a equipe da casa para que ela não caia em depressão. Não tem por que eu falar isso a ela. Você sabe por quê? Ela vai gerar tanta expectativa, que quando ela receber a proposta e não for em 2 meses, for em 1 mês e 29 dias, ela vai recusar. Se for em 3 meses, ela vai recusar porque ela achou que já passou. Então você trabalha com situações que você acaba se intrometendo na vida do encarnado e não pode.
Então, o espírito que usa muito de adivinhações ou de manipulações das coisas carnais, ele acaba se comprometendo com os irmãos encarnados, na responsabilidade daquilo vingar ou não, sendo que ela só vai vingar se o encarnado realmente fizer a parte dele. Então, tudo que nós fazemos sobre adivinhações são probabilidades, porque lá já está escrito o título. Então, nós temos uma probabilidade mais alta. Agora, as pessoas procuram alguma coisa, nem título tem, porque eu vou falar para ela. Olha assim e fala, gente, não vai acontecer, ela não vai ser rica. O que eu faço? Conto a vida passada dela, não vou traumatizar ela. Então você dá a esperança, mas sem vender aquilo que você não pode entregar. É o que acontece com os terreiros. Meu Senhor, quando você chega num terreiro e compra a tua felicidade, tem que garantir a entrega. Comprou porque quis, não tem garantia. Não temos como garantir a entrega de nada. Aí depois se volta contra o terreiro, se volta contra o Pai de Santo, aí vira algo insustentável. Cada vez é mais buscado esse tipo de situação. Acabei de falar hoje na abertura, os terreiros vão estar assim. Se vocês soubessem que tem filas quilométricas para pedir dinheiro para espírito, Fazendo parte disso. aí vocês podem perguntar, adianta? Às vezes a curto prazo sim. Sabe como que o terreiro consegue te dar dinheiro? Probabilidade. Você chega lá no terreiro e fala assim, nossa, eu estou precisando que a minha vida mude. Aí eu olho que o teu panorama está aqui, ó. Fortuna. Daqui a 4 meses. Me arruma um dinheiro lá, faz um trabalho aqui que vai aparecer. Chotado. Não é só os terreiros. Por isso que não é com todo mundo. Porque todo mundo que fosse em terreiro pedisse dinheiro, tivesse dinheiro, estava todo mundo rico, vocês têm dúvida disso. Se algum terreiro entregasse o que promete, onde vocês estariam? Aqui? Eu estaria lá. Você vê aqui no Brasil, O Douglas estaria lá. o próprio chefe do terreiro às vezes tem problema financeiro, tá? Por isso que cobra caro. Estaria lá. Correto? O que acontece é que quando um espírito do terreiro olha o consulente e já está assim o título, fortuna, riqueza, já está chegando, é a presa. É presa. Agora chegam lá e falam assim, ó, pobre até morrer. Fazer o quê? Não, matar 50 pobres, Não vende. É interessante porque não se oferta. Nem se oferta. Porque sabe que ele vai ter como pagar? Ele só dá certo, só tem eficácia, por isso que às vezes é comprovado, mas fulano foi no terreiro, a vida dele melhorou. Porque estava escrito. Se ele fosse na igreja evangélica falar com o Espírito Santo, ia dar na mesma. Já estava escrito. Percebe? Já estava escrito. Então por isso que tem eficácia. Agora, em grande maioria, meus irmãos, a riqueza é para nós, quando estamos encarnados, um dos maiores desafios. Porque se fizermos bom uso dela, vamos ser sempre ricos. Vamos nascer e morrer ricos. Porque Deus não nos pune tirando dinheiro. Deus não está punindo porque é pobre. É a espada que se feriu, se é ferido. Se você, quando tinha o dinheiro, não fez bom uso, você vai pelo outro lado da espada. É simples assim. Não é uma punição de Deus. Não é. Então, você veio rico, não fez bom uso. Veio rico, não fez bom uso. Vai vir pobre. Aí pobre eu vou fazer bom uso? Às vezes não. Por isso vai vir pobre. Aí você vem pobre para quando ter dinheiro dar valor. Aí você tem dinheiro, você fica mesquinho. Não adiantou muito. Mas a ideia é você ser rico sempre. Deus não queria a miséria. Deus não fez a miséria. A miséria é da nossa mente. A gente é miserável de essência. A gente é miserável quando a gente tem um pão só, passa alguém, a gente guarda. Quando está na escola, tem na lancheira, você vai comer escondidinho. Nós temos isso dentro de nós. Se for doce, não. Vamos tirar isso, porque senão o Douglas vai fracassar nessa matéria. Nós temos ainda, somos esses espíritos ainda assim. Então, por sermos ainda espíritos mesquinhos, estamos aqui. Então, esse processo lapidatório vai ser por amor ou pela dor. Ou vamos aprender a dividir o que temos, ou vamos esconder quando tivermos.
ou vai faltar quando precisarmos, e vamos por amor ou pela dor. Então, repito, se terreiro entregasse o que promete, vamos todo mundo para lá. Eu levava vocês. Vamos lá. Entre a fila da frente. Eu posso fazer nessa questão do passado, uma oração para ele mesmo, no momento de dificuldade que eu tive, ontem, no passado. Isso me ajuda e também na probabilidade de que o meu futuro possa estar vivendo um momento de dificuldade que eu esteja passando. Assim como eu também poderia fazer essas orações a vidas passadas minhas, esperando que realmente a autoridade da minha evolução espiritual, para que eu, no momento futuro, evoluir espiritualmente, possa estar me ajudando também no momento presente e em outros momentos do caminho, por assim dizer, do meu espírito. Pode. É muito interessante a tua pergunta e quero aproveitar ela para dar uma explicação para vocês. O poder da oração ele é concreto e eficaz. Quando eu paro a minha vida e me ponho a orar para que as probabilidades aumentem, eu preciso entender que eu estou erguendo o dedo na fila. Tipo assim, eu estou na toada da minha vida e eu paro para rezar para o meu eu da vida passada, para me confortar na vida presente, para que minha trajetória futura eu tenha mais clareza para enfrentar. Então eu posso orar. Quando eu faço isso, quando eu faço a oração para me preparar para o meu futuro, eu estou falando, Deus, fraciona. Então Deus vai te ouvir, Ele vai fracionar. Só que a pessoa difícil que viria daqui 30 anos começa a vir agora. Então são vários acontecimentos que iriam vir lá na frente, começa a te visitar agora. E aí a gente reclama que a vida está pesada demais, sendo que o poder da nossa oração. Então nós pedimos muito a Deus, Senhor, que o meu futuro eu possa ter mais condições. Então Deus sabe, para dar mais condições a alguém, fraciona. Coloca acontecimentos que iriam vir pesados, fracionados. A gente não aguenta. Sabe? Às vezes é muito mais fácil enfrentar uma dor só do que fracionar ela. Mas é sábio aqueles que pedem a fração da dor. Porque chega na dor, você fala, nossa, que bom, já estava preparado. Quer um exemplo claro? É como a escola, o ensino básico de vocês encarnados. Todo mundo sabe que vai ter uma prova a cada bimestre, correto? Tem aqueles que estudam todos os dias. Ok? Chegou na prova, ele estudou todos os dias. Só que para ele estudar todo dia, isso foi pesado. E tem aqueles que não estudaram. O que acontece quando chega na prova? Faz a prova, tira um erro. Aí tem a recuperação. Então, esse é o poder da oração. A prova, ela é um título que já está escrito. Ela vai acontecer. Quando você ora, quando você reza, quando você pede isso para Deus, Senhor, fazei com que a minha trave, que me cega, não seja um agente limitador para a minha dor, e que eu possa me preparar para um momento oportuno, me auxilie e permita, você vai começar a viver hoje. As provas começam imediatamente após a tua oração. Então, esse é o poder da oração. Inteligente para o espírito que consegue fazer essa oração e que suporta. Porque ele está pegando uma dor, que é um capítulo inteiro, e trazendo ela em fragmentos para o dia a dia. E às vezes, enfrentar a dor uma única vez é melhor que ficar fazendo recuperações. Então tem que estar muito ciente quando pedir. É isso mesmo? Vamos enfrentar? Deus vai agir, vai permitir. Porque não há nada mais feliz para o pai do que o filho dele que desperta e pede oração. Senhor, eu sou o que fui. Então eu rezo e agradeço por quem eu fui. Mas já fiz, não tem como eu mudar. Mas o vindouro tem algumas coisas que virão. Me prepare para este amanhã. Ele te prepara. Só que vem, digamos assim, fraciona e você degusta
diariamente do teu pedido. Não é como se eu fosse comer um bolo daqui a um ano, mas ele começa a me dar os pedaços desse bolo para chegar daqui a um ano e eu comer o bolo inteiro. É mais ou menos isso. Eu vou pegar essa analogia e trocar um pouco. Existe um bolo muito grande daqui a um ano. Quando você ora, ele vai te dar a farinha esse mês, no outro mês ele vai te dar o ovo, no outro mês ele vai te dar a sadeira, você vai ter os ingredientes. O bolo vai ter que ser comido lá. Mas é mais fácil você fazer o bolo lá com os ingredientes ou chegar lá e não tem ingrediente nenhum aqui. Então você vai ter os ingredientes ao percurso. Só que esse ingrediente não vai vir fácil. E já vai misturar também com as coisas que já estaria programado sem eu ter pedido isso, então vai aumentar a carga. Exato. Você está pedindo uma atenuação do futuro, uma preparação para o futuro. Para atenuar o futuro, você fraciona ele. É sábio isso. Não é crítica. É sábio. É muito bom fazer isso. Mas tem que ter muita firmeza. Porque se você erra, se esse mês era para você juntar a farinha e você não juntou a farinha, você pode juntar todos os ingredientes. Você vai fazer o bolo? Não tem farinha. Entendeu? Então, é louvável. Eu falo isso porque é mais ou menos isso que acontece quando vamos reencarnar. Nós queremos o bolo já no nascimento. Ele fala, não, calma, vamos por partes. Então você vai criando a receita durante a vida. Percebe? Antecipar é ótimo, porque quando for comer o bolo, vai ser um bom bolo. E vai dividir o bolo. Ok? Mas o bolo vai estar lá. E é naquela data. Você não vai comê-lo antes. Vai ser lá. Só que vai estar tudo mais preparado. A prova é lá. Você não antecipa a prova do bimestre. Você vai fazer a prova junto com todos. Você vai estar mais ou menos capacitado, segundo a tua ênfase, segundo o seu empenho, segundo a tua obra. Ok? A oração pode sim fracionar, trazer de lá para cá. É benéfico. É muito positivo para o espírito. Ok? Vamos aqui? E depois tem. Seguindo a pergunta dele, o que eu não entendi da oração, que nem a gente reza e foge. Você capta e volta a rezar. Você tem que rezar ela inteira e dormir, ou você reza e dorme? Você tem que conseguir rezar inteira. Você tem que conseguir rezar e acalmar a mente. Quando você faz isso, você reza dormindo, você dorme rezando. Sim. Você rezou, fugiu, rezou, fugiu, rezou, fugiu, rezou, dormiu. É assim. Reza, foge, reza, foge, reza, foge. Quando você conseguir anular todos os intrusos, você dorme. Isso é muito comum. Ou outro comum é, você rezou, afastou os intrusos, ainda tem lucidez, você se aconchega e dorme. Você termina a oração, se aconchega e dorme. É porque eu consigo, tem dia que eu consigo rezar todo, mas mesmo depois que eu tomo, Sim, sim. certo? Mas eu rezo. Sim. Aí eu rezo, se eu percebo que não está certo, eu volto a rezar novamente. É dormir. E às vezes eu rezo até eu conseguir dormir. Esse é um caminho salutar. Ele vai te dar bastante tranquilidade para o plano espiritual. Difere do remédio ou não. O remédio, ele é um subterfúgio da ciência do homem. Mas você tomar o remédio com a mente conturbada, você vai conturbar do lado de lá. Se você tomar o remédio com a mente sã, você vai sã do lado de lá. A oração, antes de dormir, ela se vale muito do como você vai se encontrar do lado de lá. Isso é muito importante. Ah, então ela é obrigação? Não, a obrigação é dormir em paz. Porque a oração é o caminho. Ah, não tem paz? Vai na oração. Ah, então, qual que é melhor? Dormir orando ou dormir em paz? O que vocês me respondem? Em paz. Porque não é sobre o que ora, é a paz. Porque a oração é muleta. Entendeu? Eu uso a muleta, e não é sobre isso. É ter paz. A paz de pensamento, de espírito, de alma. Se você tem paz, você não precisa orar. A oração não é o vital, é a ação que
que existe dentro da palavra oração. Ação. A ação que você pratica é o que te traz paz interior. Isso é o importante. E eu posso conversar com Deus e pedir alguma coisa que eu gostaria? Bom, E depois rezar ou depois? você pode rezar, pedir, rezar, só pedir. Você pode fazer o que você quiser. Agora, se vai ser atendido ou não, é outro. Não, é. Eu estou falando que eu gostaria de. A gente pede. A gente pede, porque Jesus disse que diz receber ele, então a gente tem. Mas eu queria saber se eu poderia pedir antes ou depois. É igual o Chico. Chico, quando o pai de Chico, ele fazia aposta toda semana nas loterias. Toda semana. E quando o Chico desbravou o lado espiritual e o pai aceitou, foi um tempo e espaço distinto, diferente. O pai de Chico falava: ei, Chico, pergunta para a Emmanuel qual vai ser o número da loteria. Aí o pai do Chico desencarnou sem ganhar na loteria. Aí o pai do Chico, antes de morrer, falou para o Chico assim: Chico, se esse negócio de vida aí existe mesmo, quando eu for para lá, eu vou sussurrar o número da loteria para você. Aí perguntaram para Chico: mas Chico, e aí, ele sussurrou? Não sussurrou não, mas eu continuo jogando, vai que dá certo. Chico jogava para ver se dava certo. Mas de lá para cá é outra história. A gente pode pedir o que quiser. A permissão do que vem de lá é diferente. Porque nós não podemos trazer informações que baguncem vocês, ou que perturbem vocês, ou que traga uma benéfice para um e não para o outro. Então, isso não é permitido. Mas peça sim. Pode pedir. Mesma pergunta. O fato de quando a gente vai pedir para estar no trabalho com os mentores, com os trabalhadores da casa, a gente é trazido ou não? Tem algum fator que pode impedir? O fator biológico. Porque eu disse a vocês pela física, o cérebro produz energia. Se eu desdobro o corpo e te afasto do teu corpo, o teu cérebro está produzindo energia para o dia seguinte e para o teu afastamento. Então, tudo que você for fazer do lado de cá, você está consumindo energia. Correto? Isso é lógico. Então, quanto mais ação eu tenho no meu perispírito, mais eu estou consumindo energia. Por quê? A força da gravidade é a mesma. A força da gravidade que incide sobre o teu corpo incide sobre o seu perispírito. Então, para o perispírito vencer a força da gravidade, ele precisa de energia, que é o teu cérebro. Então, quando vocês pedem, olhando a bateria, se não tiver, não tem como. Nós seríamos espíritos comprometidos com o desenvolvimento, lesando vocês. Correto? Não existiria lógica entre o bem e o dolo. Você não faz o bem prejudicando alguém. Então, vocês podem, quando vocês oram se ofertando, a autorização do teu livre-arbítrio. Agora, os espíritos bons se valerem da tua autorização em detrimento de si, não pode. Então, não são todas as vezes. É preciso ter a bateria normal. Como o Douglas. Vocês podem acreditar que o Douglas sai todas as noites. Sai nada. Ele gasta a energia inteira e fica lá no corpo dele. A noite inteira. Mas quando tem algum trabalho da casa que é necessário, normalmente jogamos para o final de semana, tem um repouso, tem todos os acontecimentos já estavam na provisão de que seria um final de semana mais tranquilo, com mais acúmulo de energia corpórea durante o dia. Resumindo, ele dorme o dia inteiro, então tem mais energia à noite. Aí os trabalhos são feitos naquela noite, naquele intervalo onde a energia que ele ia gastar, talvez num domingo ele não gastou, então tem o excesso. Então dorme, aí faz trabalho. Porque o trabalho da casa espírita, dos trabalhadores da casa espírita, não é um trabalho de aprendizado. Vou só adentrar e podemos jogar isso para a próxima semana. Quando um trabalhador da casa espírita ele escolhe o trabalho, é comprar. Então, eu digo a vocês que o cérebro produz energias para vencer a força da gravidade. Concordam com isso? Tragam a ciência. A força da gravidade vem da estratosfera para o núcleo da Terra. Correto?
Aqui ela chega com intensidade, no núcleo da Terra ela é maior. Para eu tirar um espírito do núcleo da Terra, eu preciso vencer a maior força gravitacional, que ela está mais pesada lá embaixo. Ela condensa mais porque ela está mais perto da crosta. Para eu tirar isso, eu preciso de alguns cérebros. Então, descemos em caravanas com 8 a 10 irmãos encarnados, doando ectoplasma, para quando abraçarmos aquele perispírito, conseguirmos trazê-lo vencendo a força da gravidade. Aí tem a máxima do inferno de gosta. Exato. Percebe? Então, quando um trabalhador da casa vai ao trabalho, é no grau. Não é vir no centro aprender, isso não é trabalho, isso aqui é aprendizado. Então, vocês retornam aqui para aprender. Trabalho é nas câmaras suicidas, é nas câmaras reencarnatórias, é no umbral, é nos hospitais psiquiátricos, nos hospitais dos homens. É trabalho. Tudo doando ectoplasma, tudo doando energia para vencer a força da gravidade. Você arrasta um espírito da umbral com os cérebros humanos. Percebe? Por isso que tem a obsessão. Conseguiram ligar? Por que um obsessor rouba a tua energia? Porque ele não tem cérebro. Ele precisa vencer a força da gravidade. Se ele não tem energia, ele vai andar? Não. Ele não anda. Então ele abraça um encarnado, rouba a energia dele para ele andar. Ele recarrega a bateria dele e ele anda. Aí ele se aposta em outro reencarnado, outro anda para fazer o que ele quiser. É assim que funciona. Ok? Quando vocês pedem, é analisado para não ter dolo. Não existe caridade com dolo. Guardem isso. Aqueles que querem fazer caridade, não existe caridade fazendo dolo a vocês. Eu estou indo no centro, mas estou deixando alguém para trás, estou prejudicando alguém para estar no centro. Não é caridade. Honrai os vossos compromissos de vida e então buscai fazer para o outro. Olha o que Jesus ensinou. Consegues enxergar o cisco no olho do teu irmão, mas não ver o trave que te cega. Ide primeiro curar a trave que te cega, para depois ajudar o teu irmão. Entenderam? Isso é Jesus. Então, vir a um centro, fazer um trabalho de assistencialismo, fazer caridade em detrimento de alguém, caridade começa na casa. Começa na vida particular. Não começa no seu rebanho. Se você não pratica caridade ali, todo o resto é outro. É tudo. Exato. É vazio. A caridade começa no teto. Pares próximos. Pares mais próximos e comunidade. Esse é o primeiro. Esqueci, porque tem o alto amor. Sem o alto amor, nada disso vale também. Okay? Mas podemos falar sobre os trabalhos espirituais, se quiserem. Ok? Vamos. Eu oro toda noite à disposição, Sim. então não sei se Não sabe porque tem energia. Se você pega um dia como hoje, que o Douglas estava com a baixa energia, a própria incorporação ela está frágil. Ele passou por vários processos que perdeu energia. Ao qual as noites que estão tumultuadas. 1h30 de incorporação ela está com muita dificuldade de ter uma população plena. Ele procura as palavras da língua portuguesa. Ele nem está nos questionando. Hoje não tem o jogo do Palmeiras também. Olha que bênção. Vamos apagar as luzes. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que o acaso não existe, que é apenas a providência divina que encaminhou cada um de vós para estarmos unidos a um só corpo e a um só Espírito. É por Deus que aqui estamos. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue
Conte sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Pode acender as luzes.